dia, queridos, graça, paz, bom dia, família, que prazer estar aqui, mais um devocional, mais uma oportunidade de estar com você, compartilhando da palavra do Senhor, mais uma oportunidade de estarmos aqui falando sobre Jesus, falando sobre o ensino de Jesus. É sempre muito bom, é sempre muito gostoso, sempre aquece o nosso coração, abrasa o nosso coração, porque Ele é o nosso Deus, Ele é aquele a quem amamos. Por isso que já vou dizer a você, já começa a compartilhar, já começa a enviar o link, começa a convidar as pessoas, começa a compartilhar esse link com todo mundo que você conhece. Eu sei de uma coisa, falar em Jesus transformou a minha vida, falar em Jesus transforma a sua vida, falar em Jesus transforma a vida de qualquer pessoa. E eu tenho certeza que nessa manhã Ele vai falar algo que vai alcançar o meu coração e o seu, e com todos aqueles com quem você compartilhar essa mensagem. Então já vai aí compartilhando, já vai aproveitando. Se você ainda não fez a inscrição no nosso canal, se inscreve no nosso canal da Igreja Batista Família Zoe. Já segue a gente no Instagram, no Facebook, estamos em todas as redes sociais e com um propósito: abençoar a sua vida. Por isso segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, já ativa aí a notificação para que você seja sempre avisado, né? Aproveita, já dá o seu like, já curte, tá bom? Já marca lá aquele joinha para que a gente possa ainda estar aprimorando, melhorando a qualidade das nossas transmissões, do nosso canal, para abençoar a sua vida. Esse é o nosso propósito, como disse o pastor Fábio, né? Ele sempre usa uma expressão: nós somos lavadores de pés, nós queremos lavar os pés, servir você, e queremos fazer isso com excelência, porque nós entendemos que tudo que fazemos para o Senhor tem que ser com excelência, tá bom? Falando nisso, eu não posso chegar aqui e falar palavras de sabedoria humana, palavra que vem do meu coração, do meu entendimento. Eu tenho que falar aqui com excelência de algo que é a palavra do nosso Deus. E por isso eu quero pedir a você duas coisas que eu sempre peço, vou pedir todas as vezes, porque eu entendo que eu não tenho a capacidade de alcançar o seu coração, de mudar o seu entendimento, mas o Espírito Santo, Ele tem essa capacidade. Por isso eu vou pedir que você ore por duas coisas. Primeiro, por você. Você para tudo aí que você está fazendo. Sei que a gente está fazendo e ouvindo a mensagem, mas nessa hora eu quero pedir que você pare realmente e ore por você. Rapidinho você vai pedir: Senhor, fala comigo. Ouve o que o Senhor vai falar. Então se prepara nessa hora: Senhor, fala comigo. Fala ao meu coração nessa manhã. Aproveita e ora por mim. Como eu sempre digo, é muita responsabilidade. Que ele pode perguntar a qualquer um dos pastores, pode perguntar a qualquer um dos irmãos que já foram ministrar a palavra alguma vez, e ele vai confirmar isso para você. É muita responsabilidade chegar e dizer assim: assim diz o Senhor. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Então eu preciso de muita oração, tá bom? Ora por você, ora por mim, eu vou orar junto, mas nessa hora para tudo e vamos orar, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Te damos graças por mais esse dia, Te damos graças, ó Pai, porque sabemos que Tu estás conosco, Teu Espírito habita em nós, Teu Espírito fala conosco. Por isso que nessa hora eu quero Te pedir, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu tomes essa palavra, Tu venhas falar ao nosso coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala comigo. Fala com cada um que está conectado nessa hora, ouvindo essa palavra. Fala com aqueles que ouvirão num outro momento, mas, ó Deus, em nome de Jesus, fala. Que possamos ter uma forte experiência contigo, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. Senhor, que não sejam palavras de sabedoria humana, mas seja tão somente uma palavra do alto, que venha de encontro ao nosso coração. É o que eu oro nessa hora. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom, você já sabe que o tema é pescador de homens, pescadores de homens. Começamos a falar isso semana passada, estamos falando. Por quê? Porque nós entendemos que esse tema não é aleatório, né? Nós já temos visto que Deus é, como diz a pastora Hélia, intencional, né? Ela sempre gosta de usar essa expressão. E intencionalmente Deus foi construindo toda uma estrutura, né? Trazendo toda uma estrutura para mim e para você durante esse tempo, uma estrutura de ensino, de aprendizado. E nós temos aprendido muita coisa nesse isolamento social. No nosso caso, Igreja Batista Família Zoe, chamado para ser odres novos, um novo tempo
nesse novo tempo, ferramentas que o Senhor vai usar para abençoar o bairro do Canaã, a cidade de Maceió e até os confins da terra. Eu creio nisso. Você é uma ferramenta que será usada pelo Senhor. Você é um odre novo para um tempo novo. Guarde isso no seu coração. E nós temos aprendido sobre discipulado, sobre a nossa identidade, sobre o nosso papel como filhos maduros, e isso é algo maravilhoso, isso alegra o nosso coração. No entanto, nós precisamos aprender, queridos, entender que não foi apenas para alegrar o nosso coração que nós estamos aprendendo, que o Senhor nos falou isso, que o Senhor reafirmou a nossa identidade. Não foi apenas para alegrar o nosso coração, mas porque tudo isso envolve a proclamação da verdade, a proclamação do Evangelho, a proclamação da mensagem. Afinal, uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando estávamos estudando sobre discipulado foi que aos discípulos foi comissionado algo, o ide por todo mundo, o ide de Jesus, né? Algo que é muito falado, é o ide, e é algo muito claro, né? É algo que qualquer pessoa que conhece Jesus tem muito claro na sua mente e no seu coração, que o id é para fazer discípulos, é para pregar o Evangelho a toda criatura, porque o desejo do Pai é que nenhum homem se perca. Nós vemos isso nas Escrituras. É necessário que essa mensagem seja proclamada até os confins da terra, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. E aí Paulo diz, mas como invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão a Jesus se não creram nele? Não é? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Como crerão em Jesus se eles nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como farão isso? E como pregarão se não forem enviados? Isso é um texto lá de Romanos, capítulo 10, o verso 14 e o 15. É aí, amado, que entra eu e você. Entra todos aqueles, porque a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 4, diz que quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, deu dons a mim, deu dom a você. Ele deu uns por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com que propósito? Para preparar os santos, preparar a mim e a você para a obra do ministério, para que eu e você venhamos a desenvolver o nosso ministério. Eu e você temos algo dado por Deus, especificamente e especialmente preparado por Ele, colocado em mim, colocado em você para este tempo, este lugar, para estar vivendo nessa época, para fazer a diferença. Tudo isso foi intencional. Deus formou você, capacitou com os dons que você tem, com o chamado que você tem, colocou você, inseriu você no nosso meio para que nós venhamos a fazer essa diferença. E nós estamos vendo isso, de uma maneira muito clara nesse dia. Nós recebemos todos esses dons, todos esses talentos para sermos pescadores de homens. Pescador de homens é o meu chamado, ser pescador de homens é o seu chamado. E aí eu pergunto, o que Deus tem falado com você nesses dias sobre ser pescador de homens? Nessas 2 semanas, porque hoje é sexta-feira, são 2 semanas falando sobre isso. O que é que Deus falou ao seu coração? O que é que Deus falou ao meu coração sobre ser pescador de homens? Porque nós já vimos e ouvimos esse termo inúmeras vezes. Talvez essa foi a palavra que o Senhor usou para aquecer o seu coração e fazer com que você fosse inspirado a se envolver com a obra. Talvez você ouviu do próprio Senhor, eu farei você pescador de homens. E você disse, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. E pegou no arado e foi servir, está servindo até hoje. Ou talvez essa palavra, ser pescador de homens, eu farei de você pescador de homens, talvez ela esteja esquecida, ela esteja amortecida, ela tenha esfriado. Você ouviu um dia, mas ela esfriou, ela foi guardada num localzinho lá bem distante, porque devido a vários motivos, a várias situações, talvez você tenha largado, aberto mão, abandonado o seu chamado, largado o arado. Talvez você foi inspirado a seguir e no caminho deixou para trás. Mas independente da sua posição, hoje eu quero refletir com você alguns pontos comigo e com você, para que eu e você tenhamos o nosso coração incendiado, aquecido
para continuar a ser esses pescadores de homens ao qual o Senhor tem chamado. Então, querido, eu sei que não é fácil, eu sei que ser pescador de homens não é fácil, eu sei que estou falando aqui e talvez o seu coração tenha: Bruno, eu já sei como é isso, eu já me envolvi, eu já me machuquei, eu já feri. Eu sei que não é fácil ser pescador de homens e buscar homens, né? Lidar com os homens não é fácil, lidar com pessoas nunca é fácil. Nós vamos precisar ser muito perseverantes para não largar o arado, ou para retomar e nunca mais largar, porque esse é o meu chamado e o seu: ser pescador de homem, não segurar o arado e não olhar para trás. Então eu quero falar algumas coisas com você. Primeiro, a respeito de quem nos chamou, que foi Jesus. Porque apesar, amado, de ser carpinteiro, né, ele veio para ser pescador de homens. Ele está nos chamando para ser pescador de homens. Pensa nisso, um carpinteiro. Mas esse carpinteiro, apesar de ter encarnado como carpinteiro, ele veio para ser pescador de homens. Ele veio para pescar a mim, a você. Ele veio para pescar a humanidade. E ele é o nosso modelo. Eu sei que apesar de Jesus ser o nosso modelo, é sempre muito fácil para mim e para você pensar que para ele as coisas foram diferentes. Que para ele foi muito mais fácil, porque ele já sabia o final da história. Afinal, quando ele planejou vir em resgate da minha vida e da sua, quando ele planejou nos pescar para ele, nos buscar, nos resgatar, nos redimir, ele viu completamente o plano todo da história, o começo, o meio e o fim, porque ele fez isso ainda na eternidade. Ele fez como Deus. Então é muito fácil, né? Parece ele ter decidido antes, porque ele sabia o final da história iria acontecer, ia dar certo todo aquele plano, todo aquele planejamento, porque ele decidiu como Deus. E para mim, para você que vivemos na labuta, no dia a dia, nas lutas, nos desertos e vales, vitórias, conquistas, todas essas oscilações, parece que é muito mais difícil, porque nós somos traídos, às vezes nós somos magoados, caluniados, né, desmotivados, nós enfrentamos todo tipo de situação. Então parece que para Jesus é fácil, parece que é sempre um padrão muito alto, mas não foi fácil para ele, querido. E não, da mesma maneira como não é fácil para mim e para você, não foi fácil para Jesus. Mas se ainda assim você acha que ele é um padrão muito alto, eu queria trazer um outro texto para mim e para você, para que a gente pudesse entender o que é que faz um homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas, os mesmos erros, com as mesmas lutas, apesar de tudo isso, dizer: eu de boa vontade me gastarei, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 15. Eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. Aí eu e você talvez pensemos: Bruno, ele não conhecia a minha vida. Ele não conhecia a minha vida. Esse homem, Paulo, na verdade, um homem que tinha, querido, uma vida tão difícil quanto a minha e a sua. Ele não tinha uma vida mais fácil. Esse homem que disse isso, que seguiria gastar, que se deixaria gastar, ele não tinha uma vida diferente. Talvez o seu coração, talvez o meu coração, ele não conhecia a minha vida. Para mim é tudo muito difícil. Será? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, olha a vida de Paulo. Em tudo, versículo 8, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Em tudo nós somos atribulados, perplexos, versículo 9, perseguidos, abatidos, verso 11, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Olha qual era a vida de Paulo: atribulado, perplexo, perseguido, abatido. Se você for pregar um outro texto, vai ver que Paulo foi açoitado, apedrejado, traído, abandonado, passou todo tipo de situação, mas apesar disso, ele chama tudo isso, todo o sofrimento, toda a luta, de leve e momentânea tribulação. Está no versículo 17 de 2 aos Coríntios, capítulo 4. Sabe essa luta que eu passo, sabe a luta que você passa? Paulo passava, dizia assim: essa leve e momentânea tribulação, essa leve e momentânea tribulação. Então, amado, eu pergunto a você: o que é que fazia Paulo enxergar a vida, as situações de uma maneira diferente da minha e da sua? O que é que fazia com que Paulo visse de maneira diferente?
Primeiro, Paulo tinha uma visão muito clara acerca do Evangelho. Isso fazia com que Paulo visse as pessoas de uma maneira diferente. Paulo se tornou um pescador de homens, amado, porque ele tinha uma visão muito clara do Evangelho. Ele sabia que precisava pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Ele sabia que precisava fazer discípulos. Ele sabia que ele era um pescador de homens e por isso ele via as pessoas de uma maneira diferente, como se tivesse com um óculos. Eu estou vendo aqui as coisas de um jeito. Se eu pegar esse óculos, colocar, vou ver de uma maneira totalmente diferente. Assim era Paulo, ele via através do óculos que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E ele entendeu, amado, 3 coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Primeira coisa, ser pescador de homens envolve perdão. Por que eu estou falando sobre perdão? Porque você já percebeu o quanto isso é algo que precisa estar bem resolvido para mim e para você, enquanto pescadores de homens, enquanto aqueles que lidarão com pessoas. Vocês viram que em várias ministrações o Senhor trouxe esse assunto à tona. Nas últimas semanas falou através da pastora Cláudia. Nessa semana o assunto foi novamente perdão. E você viu que várias pessoas ficavam perguntando a ela entre uma ministração e outra para falar, pedindo para falar sobre perdão. Então é algo que precisa estar bem resolvido. E Paulo entendeu que para ser pescador de homens, isso envolvia perdão. Em que aspecto? Paulo tinha sido resgatado, ele sabia quem ele era. E ele se via como o principal dos pecadores. E se ele, o principal dos pecadores, né, foi resgatado, imagina outra pessoa. Se ele que era o principal foi, por que é que outra pessoa não? Ele sabia quem ele era, ele sabia o quanto o Evangelho mudou a sua vida. Então ele nunca julgava uma pessoa menor, o inferior, o pior do que ele. Já notou que o que dificulta para mim e para você perdoar, amar, se doar, é justamente o fato que lá no fundo nós nos sentimos numa situação ou em outra melhores que as pessoas? Entenda bem, eu não estou dizendo que você foi magoado ou ferido injustamente, o que você se ressentiu, o que você foi ferido sem motivo. Não, eu sei que as pessoas às vezes foram injustas, eu sei que doeu, eu sei de tudo isso, eu sei, não estou dizendo, não estou minimizando sua mágoa, o seu sofrimento, a sua dor. Mas você já notou que o que fazem conosco é sempre mais grave? Já notou que tem muitas pessoas, eu espero que não muitas, né? Mas existem pessoas nas nossas vidas que foram magoadas por nós, feridas por nós, pessoas que foram machucadas, mas que é sempre mais fácil a gente dizer, me perdoe, né? Porque lá no fundo o que eu fiz é passível de perdão. Mas às vezes o que as pessoas fazem conosco toma uma proporção muito maior, ainda que às vezes eu faça a mesma coisa com o outro. Então, amado, uma coisa que Paulo tinha muito clara, precisava ser muito bem resolvida na vida dele, era a questão do perdão. Ele se via como alguém que foi resgatado, perdoado por Deus. E se ele, do jeito que era, foi perdoado por Deus, foi resgatado, todo mundo poderia ser. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, diz assim: fiel, Paulo escrevendo, a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha como é que ele se via. Por isso que ele se gastava, por isso que ele se deixava gastar, por isso que ele se doava às pessoas, por isso que ele foi não apenas perdoar, ele foi andar a segunda milha, ele foi se doar mais. Então eu pergunto a você que é chamado para ser pescador de homens, você que foi chamado para andar com o Senhor, ser discípulo, pregar esse evangelho até os confins da terra, a quem você precisa perdoar? A quem você precisa pedir perdão? É fácil? Claro que não. Eu sei que não é. Mas uma coisa Paulo entendeu, e é o segundo ponto: ser pescador de homens envolve renúncia. Paulo entendia de renúncia. Você tem ideia do que Paulo teve que renunciar? Eu vou dizer a você, está em Filipenses capítulo 3, verso 4. Olha quem era Paulo.
Bem, diz ele, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Se alguém pode, pensar que pode confiar no que é, eu posso ainda mais, ele dizia. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, olha a palavra que ele usa, irrepreensível. Esse era Paulo, imagine, ele era o que a gente chama de hoje em dia o top, o power, Ele era o cara, mas ele disse que apesar de ser tudo isso e em tudo isso irrepreensível, mas o que para mim era lucro, que ele pensava que era muita coisa antes. Isso considerei perda por causa de Cristo. Tudo que ele tinha, ele considerou perda por causa de Cristo. E ele sabia que por conta de Cristo, por causa de Jesus, ele seria excluído, ele seria rejeitado pelos seus. Paulo foi rejeitado pelos judeus. Agora, o perseguidor virou o traidor dos judeus. Paulo sabia disso. Ele foi muito perseguido. Ele chega ao ponto, ele vai numa cidade chamada Icônio e ele é escorraçado, porque ele chegava, pregava nas sinagogas, pregava para os judeus e era escorraçado. E ele foi de Icônio para uma cidade chamada Listra. E o pessoal de Icônio, não contente de ter expulsado, vai para Listra, se junta e expulsa Paulo novamente. E ele vai para uma terceira cidade chamada Derbe. E em Derbe, quando ele começa a pregar, os judeus de Icônio, de Listra, se juntam aos de Derbe e apedrejam Paulo. Você consegue imaginar isso? Imagina tudo que ele passou, mas ele foi capaz, amado, de renunciar a tudo isso. Mesmo sabendo que os judeus iriam rejeitá-lo, escorraçá-lo, ele sempre se considerava o pior dos pecadores e aqueles homens dignos de perdão. E ele ia, pregava a mensagem, anunciava a mensagem, ele renunciava a o que ele era, a muito do que ele poderia fazer, do que ele poderia ser, para que aquela mensagem fosse pregada. Ele renunciou a tudo isso, porque ele entendia que a mensagem era mais importante, que a missão era mais importante, que ser pescador de homens era a coisa mais importante da vida daquele homem. E ele, em todo o tempo, abriu mão de tudo, abriu mão do que ele poderia ser, de projetos pessoais. Paulo era um homem muito bem sucedido, você percebe que ele era irrepreensível, mas ele abriu mão por causa do Evangelho. Talvez você diga, no seu coração, eu tenho as minhas razões, Bruno, para não querer mais me doar, para não querer mais me envolver. Já me envolvi em outro tempo, hoje passou esse tempo, eu não tenho mais vontade, não tenho mais ânimo, não quero mais me envolver. Deixa eu dizer uma coisa a você, em Atos 16, Paulo e Silas são presos, lá em Filipos. E em Filipos diz o texto que eles foram severamente açoitados e presos. Está lá em Atos 16, verso 23. Foram severamente, irmãos, foi aquela surra, severamente açoitados e presos. O que acontece ali? Que o Espírito Santo vem, a cadeia sofre um tremor, ninguém foge, o carcereiro se converte, aqueles homens presos é pregado o Evangelho, enfim, tem todo o reboliço, aqueles de repente de Deus, de lá na cidade de Filipos, muitos se convertem em tudo. Mas Paulo ali tinha sido açoitado, severamente açoitado e preso, ele podia nunca mais querer ir em Filipos, ele podia querer ir embora para nunca mais nem ouvir falar. No entanto, ele escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz assim, olha o que é que ele escreve para pessoas, para a cidade que tinha sido uma cidade onde ele tinha tido uma péssima experiência. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, porque eu vos trago no coração, pois minha testemunha é Deus, é o Senhor, da saudade que tenho de todos vocês. Consegue imaginar isso? Paulo tinha sido magoado, ferido severamente. Mas lá na frente, amado, ele escreve, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês, porque eu vos retenho, vos guardo no meu coração. Porque ele renunciou a tudo que ele tinha passado, a todas as más experiências, a todos os sofrimentos, a todas as lutas. Ele perdoou, ele renunciou. E aí eu digo a você, o que é que você precisa renunciar? A quê? Talvez é um projeto pessoal. Talvez você tenha um plano, você tenha
um projeto, Deus está te chamando para algo. Talvez seja a hora de você entregar aquilo que o Senhor já te pediu, para que você se posicione como pescador de homens. O que é que você precisa renunciar? A quê? Talvez sejam sonhos, planos, desejos do seu coração. Vou dizer uma coisa, para o Senhor vale muito mais a pena renunciar em favor do chamado, em favor do nosso Deus, em favor de Jesus, amado. É riqueza, é tesouro. Faça isso, não tarde. Se é preciso renunciar a algo ou alguém, faça. Se é preciso perdoar alguém, faça. Se é preciso pedir perdão, faça. Faça, porque você é chamado para ser um pescador de homens. Ah, Bruno, não sei se eu terei forças, eu não sei se conseguirei. Não sei. Você só precisa entender uma coisa que Paulo entendeu, que é a terceira, que eu vou falar aqui para você. Ser pescador de homens envolve prontidão e boa vontade. Disse Jesus, olha as palavras de Jesus. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Está em Mateus capítulo 4. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Observe agora, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Quando ele chamou os primeiros homens, diz assim o texto, no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Depois, quando viu mais dois, o texto diz, deixando imediatamente, no mesmo instante e imediatamente. Esse texto está lá em Mateus capítulo 4, versos 19 ao 22. Tanto o texto de Mateus 4, quanto de Marcos 1 e Lucas 5, que narra esse episódio, mostra a prontidão, a obediência daqueles homens. Foi de imediato, foi imediatamente, foi no mesmo instante. E você acha, amado, que aqueles homens entendiam exatamente o que aquilo significava? Eles não tinham muita ideia, muita clareza. Porque você vê que apesar de andar com Jesus, você vai ver aqueles homens tendo dúvidas e não entender com profundidade, dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda? Olha, sou eu, não é? Você vê que apesar de andar com Jesus, eles não tinham tanta profundidade, mas foi só Jesus chamar, eu farei de você pescador de homens, eles de imediato, de bate pronto, no mesmo instante, seguiram a Jesus, foram obedientes. Isso me lembra um texto lá de Isaías capítulo 6, quando no versículo 8 ele diz, envia a mim. Ele ouve uma voz que diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia a mim. Ele nem sabia para que era, nem era o nome dele que tinha sido citado, na verdade não tinha nome nenhum, mas ele bate pronto, de imediato, no mesmo instante, diz, eis-me aqui, envia a mim, eu quero ser pescador de homens. Eu não sei nem para que é, mas eu estou aqui, e esse é o chamado para mim e para você, mas é um chamado que envolve prontidão de vontade. Eu e você precisamos ser obedientes nessa questão. E de obediência, amado, Jesus entende, porque em Filipenses capítulo 2 diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E nesse capítulo 2 de Filipenses diz assim no verso 13, porque Deus é quem efetua em vós, em nós, em mim e em você, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, nós só precisamos estar prontos, nos dispor, nos disponibilizar, nos ofertar, nos oferecer, atender, responder ao seu chamado, porque o mais é Ele quem vai efetuar em nós, é Ele quem vai fazer, Ele quem vai capacitar, Ele quem vai nos enviar, Ele quem vai colocar as palavras na nossa boca, Ele quem nos deu os dons, Ele quem nos formou, Ele quem segue conosco, segue adiante de nós, Ele que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Ele é tudo em nós e nas nossas vidas. Então entenda, amado, precisamos responder a esse chamado. Eu farei de você pescador de homens. Precisamos dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Bruno, eu concordo, mas eu não sei se eu consigo. Eu até estou tentando, mas às vezes eu penso tanto em desistir.
Vou dizer uma coisa a você para a gente terminar. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Que eu creio muito nisso que o apóstolo Paulo fala com relação à sua vida. Eu estou plenamente certo. Eu, Bruno, estou plenamente certo. Vou parafrasear Paulo aqui. Que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você que está dizendo, eu não sei se eu consigo, estou tentando, não sei se eu vou conseguir ser, passou o meu tempo, aquele que começou a boa obra. Eu fui ferido, eu fui magoado, aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, qual vai ser a sua resposta? Porque o Senhor está nos chamando. Hoje Ele está dizendo, eu farei de vocês pescadores de homens. Que a minha resposta e que a sua seja a mesma de Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Em nome de Jesus, que o Senhor continue falando com você. Que Deus os abençoe. Beijo grande.